Acredito que está iniciando a gravação, começou a gravar. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema assim, bem polêmico, sabe? Que o pessoal confunde até a própria religião tem sua versão, não a versão do Evangelho das Escrituras, né? E hoje a gente vai, para quem estiver assistindo, sexo é pecado. Muita gente fala que muita gente cresceu na religião acreditando que o sexo era pecado. E quando sentia desejos ou sentia atração pelo sexo oposto, pensava que estava endemoniado, que ia para o inferno. Eu conheci muita gente assim. Cresceu totalmente condenado, se autocondenando, né? Então, sexo é pecado. O que é certo no sexo aos olhos do Pai? O que é certo? Tem muita coisa errada aos olhos do Pai, né? Contrariamente ao que todos pensam, Satã odeia o sexo, tanto que o deturpou até um ponto extremo. A gente vê hoje, né? Como está tudo embaçado, tudo embaçado, tudo deturpado, tudo confuso, né? Muito confuso. Então, para quem está assistindo, o tema de hoje é esse aí. Quem quiser mais conteúdo, é só ir no nosso canal do YouTube, Insurgentes Filhos do Altíssimo, e na página também do Facebook, Insurgente, e do Instagram, Insurgentes Filhos do Altíssimo. Temos esse ponto. Eu estava conversando com o papai e falei, pai, o que eu posso... Porque tem muitos versículos, tem muito conteúdo no Evangelho para desmistificar isso, né? Porque está mistificado mesmo. E o pai mandou para Gênesis, para o início de tudo. Gênesis capítulo 1. Procura aí Gênesis capítulo 1 na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Oi? Não entendi. Você falou alguma coisa, irmão William? Não, falou nada. Acharam? Sim. Ótimo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. A partir do 26. Façamos, então disse Yahweh, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, mas está passando umas dicas preciosas aí. Façamos. O Criador não estava sozinho, está no plural. Façamos, não disse vou fazer, né? Conforme a nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem. Ele não estava sozinho. Isso aqui depois que ele criou as árvores, a terra, os animais, criou tudo. No finalzinho ele fala, então disse Yahweh. O original disse Yahweh, tá? Eu tenho aqui uma Bíblia de 1611, uma das... Já estava mudada e modificada, mas menos do que essa de agora. Essa Bíblia de 1611 aqui diz Yahweh. Deus fica muito abstrato, muito... Que Deus? Como assim Deus? Então, Yahweh é o verdadeiro... na realidade, esse aí é o som das iniciais das letras do nome do Criador. YHWH. O nome, o som é Yahweh, tá? Tanto que você vê que os animais, Yahweh, o miau, né? Fala Yahweh. Quando a gente
o nosso suspiro fala o nome dele, né? É muito lindo isso, né? Os animais. Irmã Beatriz, conseguiu voltar? Top, show. Então, o original aqui, essa Bíblia de 1611, essa tradução, uma das menos, não é que não foi modificada, uma das menos modificadas, e Yahweh, não diz Deus. Irmã Beatriz, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Yahweh, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aí já mais uma dica, o Criador não estava sozinho, tá? Olha que está falando sobre o homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Outras traduções, esse aqui que eu tenho da Bíblia de Jerusalém, esse versículo 26, 26 diz, então Yahweh disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança, e que eles governem, o verbo usado aqui, entre os peixes do mar, as aves do ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Essa tradução, outra tradução aqui, disse, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar. Então, algumas traduções dizem tenha domínio, outras traduções dizem governem, e outras dizem dominem, né? Mas o que interessa é a gente 27. Yahweh criou o homem a sua imagem, a imagem de Yahweh os criou. Homem e mulher os criou. 28. Yahweh os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Outras traduções, não sei como que está aí o seu, disse, sejam férteis, outras disse, criou homem a sua imagem, né? Macho e fêmea os criou. Os abençoou e disse, sejam frutíferos, sejam férteis, outros sejam frutíferos. Como que está aí na sua Bíblia, irmã Jessiclê, irmã Beatriz? Férteis? Isso, frutificar. Irmã Beatriz? Sejam fecundos e multiplicai-vos. Isso, sejam fecundos. Então, tudo, sejam fecundos significa fiquem prenhes, grávidas. Fiquem grávidas, né? Então, olha que interessante aí. Vamos fazer um comentário à margem? Fica no ar para você, depois a gente comentar a respeito aí. Isso no capítulo 1 de Gênesis. O pai já tinha criado o homem e a mulher. Concorda comigo? Concorda comigo? Presta atenção nisso aí. O pai, o Criador, tinha criado o homem e a mulher e os ordenou para sejam fecundos e encher a terra, multiplicai-vos e encher a terra. Quando ele criou Eva, presta atenção, ele diz, esta lhe será por adjuntora, esta, a outra não. É exatamente o que nós estamos falando agora. O pai criou o homem e a mulher juntos, a sua imagem semelhante. Eva criou da costela de Adão. Consegue entender isso aí, irmão? A Torá, outros livros que não estão, porque a Bíblia foi Constantino que fez, foi a Igreja Católica, um compêndio, Bíblia vem de biblos, compêndio de livro, daí vem cognata de biblioteca, onde tem muitos livros. Bíblia vem de biblos, então Bíblia significa compêndio de livros, certo? Aqui ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, e falou para multiplicar e encher a terra. Certo? Quando criou Adão e Eva, quando criou a Eva para Adão,
Disse, esta, a outra não, a outra deu errado. A outra foi muito rebelde. Aí criou Eva para ser sua juntora. O que aconteceu quando eles pecaram? Foram punidos, foram lançados do Éden, e uma das maldições disse que a mulher ia ter filhos com dores de parto. Lembra disso? Lembra disso? Que seria como uma maldição? Não foi o que aconteceu aqui no início. Não foi o que aconteceu. Aqui fala muito claro. Macho e fêmea os criou e falou, crescer e multiplicai-vos. Então, presta atenção, irmão e irmã, principalmente, você que está assistindo a gente. Você não tem, essa maldição que vem de Adão, se você acredita no Messias, se você é uma nova criatura, se você foi restaurada pelo poder do Santo Espírito, pelo Pai, essas dores de parto, esse sofrimento, você não tem a obrigação de ter, de sentir. Eu conheço mulheres que tiveram os filhos rindo, regozijando, é uma dor prazerosa, sabe? Dor que você sente prazer. Você está parindo uma vida, você está gerando vida, é uma coisa prazerosa. É o que aconteceu aqui no início. Aconteceu aqui no início. Então o que ele falou? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Resumindo, o que ele falou? É isso mesmo. Senta, babu. Pode à vontade. Eu nunca esqueço, quando eu tinha, acho que 14 anos, 13 anos, minha mãe a gente tinha um leiteiro antigamente, os leiteiros vinham na charrete, com os tambos grandes de bronze, com leite dentro, você ia com a garrafinha, e uma concha, ela enchia a garrafinha, você levava para casa. Esse leite era leite de verdade, leite hoje é tudo menos leite. Hoje é tudo menos leite. Esse leiteiro, uma vez perguntamos quantos filhos, quantos irmãos ele tinha. Ele falou que tinha 37 irmãos. 37 irmãos. Agora, se você falar isso com os irmãos, entre aspas, modernos, que não conhecem o Evangelho e se recusam a acreditar na verdade do Evangelho e das Escrituras, é louco. Como que ele fez para criar? É um sacrilégio, é horrível. Isso, coitado da mulher, coitado do pessoal. Mas eles estavam obedecendo, crescer e multiplicar-se. Eram benditos, eram prósperos em amor, em união, em graça, em misericórdia. Um ajudava o outro na sua família, certo? Hoje em dia, não. Agora, onde que eu quero chegar com tudo isso? Chegar aos dias de hoje. O sexo é maravilhoso. O Pai cria o sexo, é algo criativo. É algo, para mim, antigamente, a maioria das pessoas, é mágico. Não, não é mágico. Não tem nada de mágico, não é do Pai. É maravilhoso. É poderoso. Tem o dom de criar. E o Pai deu esse dom à mulher. É maravilhoso isso. É maravilhoso. O homem não faz isso. Sabe? Não tem esse poder. Só a mulher. Isso é maravilhoso. É um ponto assim para a gente agradecer ao Pai pela mulher. Não pelas mulheres. Cuidado aí. Pela mulher que o Pai criou. Não pelas sirigaitas, pelas montes de mulheres aí que se dizem mulheres e não são mulheres. Um monte aí transvestidos de mulheres e não são mulheres. São qualquer coisa, menos mulheres. A mulher que o Pai fez é maravilhosa. Então, como que o Pai iria fazer o sexo uma coisa ruim? Nunca. Sabendo disso, voltando aos nossos dias, Ra-Satã, o adversário, significa Ra, Satã. Satã é o adversário, Ra é o artigo definido masculino singular, o, a mesma coisa que Yahushua Ha-Mashiach, o ungido. Então, Ra-Satã, o adversário, sabendo disso,
Ele muda as palavras, muda os conceitos, muda tudo. Ele prega o sexo livre, sendo que não é sexo livre. Isso é depravação do sexo. Ele odeia o sexo porque é criativo. O inferno não é criativo, ele é imitador. Não tem poder de criação. Só o Criador que cria. O inferno imita as coisas do Criador. Por isso que o homem imita uma mulher e a mulher imita o homem. Nunca vai ser um homem ou uma mulher. Vai ser apenas um homem imitando uma mulher e uma mulher imitando o homem. Típico do inferno, típico das trevas. Por que estou falando isso, das trevas? Ah, você é homofóbico, chama o que você quiser. Eu só vou te dizer uma coisa. O que acontece homem com homem, mulher com mulher? Acaba a raça humana. Percebeu quão sério é isso aí? E que maquinações diabólicas o inferno tem? É uma das tantas maneiras que ele tem de acabar com a criação. Porque o diabo odeia a criação. Odeia o amor, odeia a criação, odeia o Criador, odeia as criaturas. E porque ele odeia as criaturas, confunde a mente deles, confunde a cabeça deles. Em todos os aspectos. Primeiro, o mundo é terrível para você ter filhos. Você é obrigado a levá-los para a escola, onde eles aprendem de tudo, menos o amor. Eles se desviam na escola, depois continuam se desviando mais ainda na universidade, e já saíram desviados das instituições religiosas, porque nunca foi pregado o Evangelho. O Evangelho verdadeiro não é pregado. Resumindo, o sexo que o Pai criou é maravilhoso e nunca foi nem será pecado. O que é pecado é o sexo com a pessoa errada, o sexo da forma errada. Isso sim é pecado. Por quê? É pecado. Pecado é tudo que nos afasta do Pai. Deixar isso bem claro, porque muita gente não tem claro isso aí. O que é pecado? Fazer coisa errada? Depende de muitas coisas erradas. Para uns é errado, para outros não é errado, para cristão é errado, para Maomé não é errado, para Buda não é errado, para outro é errado. Tudo que nos afasta do Pai é pecado. Fica isso claro, tá? O que te afasta do Pai, isso é pecado. O que não te dá paz, isso é pecado. O que te aproxima do Pai, o que te dá paz, isso não é pecado. Então, a pessoa errada, o que acontece com a pessoa errada? Digo por experiência, tá? Não sou melhor que vocês. Não estou me colocando como melhor e mais santo, não. Me colocando como experiência. Escolhendo as pessoas erradas, a gente colhe frutos amargos. Colhe frutos amargos de arrependimento, de tristeza, de um monte de coisas. E por que acontece isso? Porque a gente não pergunta ao Pai. Porque a gente não espera no Pai. Porque a gente não tem a paciência e não tem a intimidade com o Pai para Ele nos dar paz, para Ele nos dar calma, para Ele nos dar, sabe, serenidade. E nos tirar do tempo. É muito tempo que estou sozinho. Eu estou sozinho há 15 anos. Me pergunto se me sinto só. De jeito nenhum. Nunca me senti tão bem na vida. Então essa palhaçada. Não, mas não é bom que o homem esteja só. Quem diz isso? O Velho Testamento? Lê o contexto disso aí, você vai ver o que está falando. Até porque quem tem o pai e quem tem o filho nunca está só, né? Então, assim, é bom que o homem esteja só. Nós não estamos só, nós temos o pai e o filho, não estamos sozinhos. Então... Exatamente. E temos irmãos, nós temos uns aos outros. Né? Então, como que a gente vai se sentir só? Mas a gente precisa de alguém que tenha intimidade, precisa dormir de conchinha, de beijoca, a gente precisa, a gente é humano. Já ouvi tanto isso, irmão? Claro que sim. Claro que sim. Só que isso não pode virar um fim em si mesmo.
Isso é consequência do amor. O amor não é consequência disso aí. Carinho, abraço, beijos, até intimidade sexual é consequência do amor, não o contrário, como muita gente ensina. Então, cuidado quando a gente ensina aos nossos filhos e as pessoas que escutam a gente sobre esse aspecto, certo? Porque isso é o Evangelho. Se você não acredita, você que está assistindo a gente não acredita nisso, não tenha cara de pau de dizer que acredita no Evangelho, que acredita no Pai, que acredita no Salvador. Porque o que o Pai ensina a gente é exatamente isso. Quando a gente está pertinho dele, essas necessidades, essas carências somem, desaparecem. Assim, se assim a gente propor, Pai, tira isso de mim, não, some, a gente não tem necessidade. Sabe, eu lutei 2 anos para deixar o açúcar. Tem 4, 5 dias que do nada o Pai fez. Não tomo mais açúcar. Eu nunca pensei que podia parar de consumir açúcar. 4, 5 dias, irmão. E não sinto nada. Claro, o corpo está todo, fisicamente, a gente sente algumas abstinências, né? Abstinência que fala? Alguma maré, algumas coisas, irritabilidade, muitas coisas que a gente leva até na segunda semana, depois some tudo. Mas eu nunca pensei, é o Pai que faz. Eu tinha banda, era músico, fui pastor, fui professor, todas profissões que ficava exposto. Sabe o que eu era? Um bandido sem vergonha, namorador, namorava todas e não conseguia parar. Era um bandidão, uma porqueira. O irmão William está rindo aí. Não ri não, irmão, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. O pai gosta quando a gente mostra a fraqueza e o quão estúpido que nós éramos e o milagre que o Pai fez. Ninguém é melhor que ninguém. Eu era um canalha, sabe? E não conseguia parar. Eu tinha esses vícios. Sabe o que o Pai fez um dia? Pá, nunca mais. O Pai fez. Eu comecei a ter vergonha. Falei, caracas, como isso? Sabe? Essas palhaçadas todas, levei a casar 4 vezes. 4 vezes erradas, escolhas erradas, né? Isso, por isso que estou falando, frutos amargos. Então, isso o Pai não aprova, porque eu não fui eu, Pai. Pergunta, Pai, essa é a pessoa que você quer? É assim que você quer, Pai? Não fui, não perguntei. Eu me deixei levar por outros pontos de vista, sabe? Algumas vezes, porque a pessoa era mansa, tranquila, uma pessoa, mas não tinha o amor, não tinha o aval. Tem muita gente mansa e humilde, não por isso vou casar com tantas pessoas mansas e humildes, né? Outras porque era uma pessoa legal, me entendia, muita gente me entendeu, era legal, não ia casar com todo mundo. Outra porque era bonita, cabelos longos, loiros, tinha os glúteos bonitos, as pernas bem torneadas. Então, todos parâmetros erradíssimos. E dá em quê? Angústia, tristeza, arrependimento. E, resumindo, você se lasca. Você se lasca legal. Falando seríssimo. Sabe? Irmão, Sim. Posso falar? Posso? Claro. Inclusive, assim, o que a gente hoje tem muitíssimo é uma quantidade muito grande de pessoas com dependência emocional, né? E a dependência emocional, ela vem basicamente a partir de lares disfuncionais, né? Onde a pessoa não recebe aquilo que ela precisava receber e cria-se essa dependência. E aí,
Muitas pessoas vão, né, em busca de um relacionamento para suprir essa carência, suprir uma dor, O que aconteceu né? comigo? Sim, E concordo. aí o que Exato. acontece? A pessoa acha que vai ter a solução, mas a probabilidade, se a pessoa saiu de um relacionamento ruim, a probabilidade dela novamente se envolver em outro relacionamento ruim, até pior, é muito grande. Sim. Porque Sim. ela está num ciclo de dor e de repetição dos padrões. E isso vai ocasionar, né, cada vez mais problemas. A pessoa fica dentro de um ciclo vicioso e aí não para com ninguém. Sim, E a gente vê aí exatamente. a banalização, né, dos relacionamentos, do casamento. É isso, porque as pessoas não estão mais assim parando com ninguém. Uma insatisfação muito grande, uma dor muito grande, um relacionamento vai puxando outro relacionamento ruim, Sim, né? A sim. pessoa fica naquele ciclo. Então, o ideal é buscar cura interior através, né, principalmente da palavra. Irmão, o que E isso aconteceu aí que o comigo irmão há 15 falou, anos, de aprender a se contentar, a ficar sozinho, há 15 pelo anos, menos por alguns anos, né? é isso que aconteceu comigo. O pai me curou. 15 anos, eu que estou falando agora. Por isso que eu falei o que tinha acontecido para chegar ao seu ponto. Tudo que você falou, eu falo isso sempre com as pessoas. Justamente por isso, porque não conhecemos o pai. Então, essa cura emocional que a ciência ensina é a cura do pai espiritual, a nova criatura. É a nova criatura do Messias. Só desse jeito que eu fui curado. E eu fui curado, não tenho dependência de ninguém, não preciso de ninguém. Mesmo quando o pai me deu uma pessoa, não vai ser para ele me fazer feliz. Porque eu já sou feliz. Vai ser justamente para unir a nossa felicidade. Porque eu preciso somente do pai, desesperadamente do pai. Não de uma mulher. Nem de filhos, que é outro erro muito grande. Se depender emocionalmente de filhos, de namorados, de esposa, de mãe, de pai. Tem gente com 40 anos que vive com os pais ainda. Então, essa cura emocional que a ciência fala é justamente a cura espiritual que o pai faz na gente. Nos dá uma nova criatura. Fala, irmão William, pode falar. Também isso aí é porque tá faltando algo que só o pai vai preencher, né? E tem gente que é viciado em outra pessoa, ou em bebida, ou fazer alguma coisa, né? Etc, etc. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Hoje as pessoas saem, gastam 1.000, 2.000 reais de noite para para beber, para ter sexo, para se relacionar e para procurar uma felicidade que não existe. Eles procuram a felicidade em lugares onde não existe. E a gente tem isso de graça. É, É? Então, eu queria chegar nesse ponto. O sexo é maravilhoso. O que está errado, o sexo é errado com a pessoa errada. Certo? Quando a gente tem, quando a gente tem os conceitos, as referências, os referenciais errados, a gente continua errando. Quando a gente muda as referências para o Evangelho, a nossa referência é o Evangelho. Aí é outra história. Aí é outra história. Então, por isso que muita gente me pergunta, pastor, é errado eu ter desejo por uma mulher, olhar para uma mulher e sentir atração? Claro que não, irmão. É muito saudável. É errado você olhar para um homem e sentir atração pelo. Isso é erradíssimo. Agora, você olhar para uma mulher, ou uma mulher olhar para um homem, olhar para seu esposo quando é casado, cuidado aí. Quando é casado, só teu esposo. Cuidado, porque o diabo usa muito isso. Muito isso. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Cuidado, muito cuidado. Essa é uma linha tênue, muito tênue, para cair. Então, olhar para o homem, uma mulher olhar para o homem e sentir, isso é exatamente o que o Criador colocou. O diabo mudou de uma forma má, suja, pecaminosa. Mas quando um homem olha para uma mulher olha para um homem e se sente, é justamente crescer e multiplicai-vos. É exatamente isso. Se a gente for olhar com os olhos do Pai, com a pureza do Pai. Sabe, se duas pessoas se sentem atraídas,
O que também está errado no sexo? Quando o sexo vem do pai, o relacionamento interior vem do... Isso é uma coisa... Não podia deixar de falar, irmãos. O sexo é carinhoso, é calmo, é tranquilo, é pacífico, é muito, muito carinhoso, sabe? Paciente, leva o tempo que precisar, sabe? É eterno, se preocupa com outra pessoa. Esse sexo vem do pai, não o que estamos ensinando agora. Que sai batendo, que pega... doido, parecem loucos do inferno, uma coisa louca. Isso não vem do pai, né? Tira isso da cabeça. Isso não vem do pai. Isso vem do inferno. Isso não é amor. Isso é nojento, é porco. Então, o sexo que vem do pai, certo, nunca esqueça disso. É carinhoso, é amoroso, paciente, sabe? Eterno. Leva todo o tempo que for necessário, sabe? O que importa é estar junto. Se houver penetração, ótimo. Se não houver, ótimo também, sabe? Esse não é o ponto. O ponto é o carinho, as carícias. Esse é o ponto. Mostrar afeição, mostrar carinho que o pai põe na gente pela pessoa que o pai colocou para amá-la, cuidá-la, respeitá-la e cuidar dela principalmente. Porque o homem cuida da mulher. Hoje está todo mudado. A mulher que cuida do homem, a mulher faz papel de homem na casa, o homem faz papel de mulher na casa. Tudo, sabe, o pai fez tudo certinho, o homem mudou tudo. Por isso que complica tudo, sabe? Complica tudo. Às vezes você vê uma pessoa, caracas, que mulher legal, puxa, pai, será que isso é que você quer para mim? Aí você vê a mulher que quer mandar, sabe, que te obrigar a fazer coisas. Peraí, sabe? Mas você é machista. Não, meu filho, não sou machista. Eu sou o que o pai me pediu para ser. O protetor, o cuidador, sabe? Alguém que cuida, que protege. E a mulher é alguém que se sente protegida, que se sente amada e cuidada. Se não é assim, vai dar errado. Até morrer e nunca vai dar certo. Porque foi o pai que fez, não é porque eu estou dizendo. Então o que aconteceu comigo? 15 anos, o pai acabou essa palhaçada, acabou, chega. Me curou. Eu sinto... Às vezes a gente conversa com o meu William e fala, irmão, se o pai me deu uma esposa, ótimo. Se não me deu, ótimo, estou bom também. Está maravilhoso, sabe? Porque você tem um pai, tem um filho, tem os irmãos, sabe? Entender isso é libertador. Isso nos liberta de muita coisa. Esse é o sexo que Deus, que o pai fez, sabe? Que o Criador fez, que o Altíssimo, o Eterno fez para a gente, para crescer e multiplicar. Por quê? Porque assim tem que ser gerada uma criança. É amor, em carinho, em compreensão, é união verdadeira. É união das almas, os espíritos juntos. Aí a criança nasce cheia de amor. Se não for assim, dá problemas. Muita gente tem problemas seríssimos, sabe? Aí a ciência vai e encontra substitutos. Aconteceu isso, cabeça grande, por isso, aquilo. É problema aqui, por isso, aquilo. E foi nada mais que desobediência. Até desobediência da alimentação que passou para o filho. E nasceram com problemas. Sabe? Então, quando os filhos não são gerados assim, sempre há problemas. Sempre há problemas. Claro que, se a gente aceitar o Evangelho, aceitar o Pai faz milagre, nos cura a gente, cura os nossos filhos, como nova criatura. Essa é a cura que vem do Pai. Tá? A cura emocional que a ciência fala é uma cura para a pessoa continuar como ela é, aceitar seus problemas, entendê-los, aceitá-los e tentar resolvê-los. O Pai veio, cortou, acabou tudo, curou na hora. Não tem cura emocional, porcaria nenhuma. Eu te curo, acabou. Isso é que a gente tem que acreditar como filho do Altíssimo. Sabe? É isso que aconteceu comigo. Eu tentei me curar durante 15 anos. Distorção de caráter feíssimo que eu tinha. Terrível que eu tinha. Sabe? Dentro da igreja, como líder, como alguém que deveria ser o exemplo,
Tinha irmãs casadas que flertavam comigo e eu dava pilha. Imagina. Irmãs casadas flertavam comigo e eu dava pilha. Olha que podre, que podre. O sistema religioso é podre. Não tenho medo de falar não, porque a maioria é assim. Conheci gente, às vezes saía em reunião de pastores, liderança, e parava nas bancas, na época, a revista Playboy. Pastores compravam Playboy e levavam para casa. Pastor, bem visto dentro da denominação. Eu era podre mesmo. Por isso que o Pai nos liberta do sistema religioso, das coisas. Pode falar, irmão William. Eu ia falar que a cura aí no psicólogo e tudo mais é só pegar tudo os problemas e pôr debaixo do tapete, não é curar. Quem cura é só o Pai mesmo, que vai. Sim. Porque esses problemas, essas doenças são espirituais. Então, foram colocadas por entidades espirituais malignas e só são curadas, tiradas, arrancadas pela graça, pelo poder do Pai, pelo amor do Pai. Ninguém mais, nenhum homem pode estudar 50 faculdades, pode fazer 1000 mestrados, doutorados, não consegue, só o Pai. Quando Ele quer no dia, toca você, curou. O Pai me curou da coluna, me curou de princípios de hemorroida, louvando, exaltando o Pai. Nunca mais tive problema de coluna. Eu travava, não conseguia. Com 35 anos, travava, não conseguia levantar. Louvando, exaltando, tocando e cantando, fui curado, nunca mais tive isso. E muitas outras coisas que o Pai me curou, né? Recentemente, dependência de açúcar. Açúcar, irmão, açúcar é muito mais venenoso e cria mais dependência. Olha só, pesquisa se você não acreditar. Açúcar cria muito mais dependência que cocaína, que cigarro. É terrível açúcar. O Pai me libertou 5 dias, nunca pensei que isso iria acontecer, sou honesto. Falei, Pai, só você, eu não consigo não. Hoje vou na padaria, vejo os bolos deliciosos. Passei, vi um bolo de chocolate com coco, que eu amava isso. Prestígio. Chocolate com nozes. Olhei assim, meu passado não existe mais. Tchauzinho. Irmã, Beatriz, pode falar. O irmão chegou a falar aí sobre a pessoa olhar para o outro, né, sentir um desejo, né, que isso é natural. Sim. Faz parte, né, da fisiologia humana. Sim, sim. E é saudável. Aí, é saudável. É saudável, mas aí entra também certos cuidados para casais, né? Porque nisso muitos se perdem, traem seus cônjuges. Por isso que eu falei, viu, que, irmã, irmã, para tomar cuidado, os casados tomarem. Eu falei isso, especifiquei isso. Porque a diferença, né, do homem para o animal é simplesmente a questão da racionalidade, né? Sendo porque que hoje em dia o animal é muito mais racional do que o homem. Um homem sendo casado, o fato de ser casado, de ter uma companheira, não o torna imune de se interessar por outras. Só que quando vem aquilo, né, aquele sentimento, aquela sensação, aquela intenção, imediatamente quem é filho do Altíssimo tem que repreender, orar e não aceitar aquilo, não dar vazão, não deixar fluir na mente, porque se deixar fluir, vai acontecer. Em algum momento vai ter uma oportunidade, vai acontecer o que não tem que acontecer. Sabe por que isso acontece? Porque a união não foi feita pelo Pai. Quando a união é feita pelo Pai, os dois são extremamente satisfeitos e um satisfeito com o outro. Incapaz de olhar para outra pessoa. Quando a união é feita pelo Pai, isso não acontece. Então, são uniões erradas, não feitas pelo Pai, estão tentando colocar partes, remendos. Estão tentando remendar, repreende, não é assim, não, repreende. Um remendo, outro remendo aqui, outro remendo lá. Não tem que remendo aqui. Não deixa entrar, remendo lá. Porque não foi o Pai que fez. Quando a união é feita pelo Pai, jamais você seria capaz de olhar para outra pessoa. Por quê? Porque você entende que a fidelidade não é minha para com minha esposa, é minha para com o Pai. E aí a coisa pega, meu irmão. Aí a parada, a chapa é quente. É outra história.
Se a gente entender isso, agora, por isso que eu falo, o que a ciência faz? Colocar remendos. Quando a pessoa, isso acontece, toma cuidado, vai orar, se prostra, repreende, papapá, não. Muitos casamentos são desfeitos pelo amor e na misericórdia do pai. Eu sei que isso vai soar horrível, vou explicar. Porque o casamento era o erro, nunca foi a separação. A união foi o erro, e para o pai refazer as coisas, ele tem que acabar com os erros todos da tua vida. Aí ele separa você, para você continuar no certo do pai. Sozinho é melhor do que no erro de um casamento. Para o pai te dar uma pessoa que ele quer. Se ele não quiser, também está ótimo. Se você o ama, se você tem intimidade com ele, você nem vai esquentar com essas coisas. Essas são coisas muito sérias que nenhum pregador te ensina, nenhum coaching gospel vai te ensinar, porque é o evangelho. Isso é o evangelho. Essas coisas acontecem, como a irmã Beatriz estava falando, porque o relacionamento não foi feito pelo pai. Foi feito por outras condições, por outros motivos, sabe? Por outras coisas, menos pela vontade do pai. Muitos motivos. Casamentos arranjados, mãe, que gosta porque isso aí vai te fazer feliz, vai te dar uma condição boa. A mulher porque o cara tem uma boa condição. O homem porque a mulher tem glúteos, peitos, pernas, vários motivos. Menos o que o pai faz, que é o amor. Por isso que, quando mais longe do mundo nós estamos, mais ouvimos do pai, irmão. Quando mais no mundo estamos, trabalhando para o mundo, com pessoas do mundo, tentando acertar o mundo, tentando nos adaptar ao mundo, mais longe do pai nós estamos. E mais vamos continuar recebendo remendos e remendando os outros, e nunca dando a solução, porque a solução é o pai. O que o Messias falou? Larga tudo e vem e segue-me. Largaram tudo, largaram trabalho, largaram família, largaram tudo. Tudo largaram. Sem questionar. E seguiram ele. Isso é amar o pai, isso é seguir o evangelho. Não o que eles ensinam no sistema religioso. Pode falar, irmã Beatriz estava falando e eu interferi. Pode continuar, irmã, desculpa. Desculpa, eu não podia, se não esqueço. Eu falo na hora, porque senão eu esqueço, eu acabo esquecendo, tá? A idade é intenso e tem que falar na hora, por isso. Mas a irmã entendeu, irmã Beatriz? É por isso que acontece. Pode, irmão William? Uma dúvida. O Messias fala que se cobiçar outra pessoa, adulterou, né? Por exemplo, num relacionamento que o pai uniu, isso é óbvio, mas isso não vai acontecer também. Agora, num relacionamento que não era para nem ter começado e a pessoa cobiça a outra. Então, por exemplo, eles não vão estar casados realmente, igual a mulher que estava lá, a mulher do poço falou para o Messias falou, vai chamar teu marido. E ela falou, não tenho, e era casada. E ele falou, isso é verdade, não tem marido. Ou seja, eles eram casados, mas o pai não eram casados. Nessa condição, tá? Que as pessoas juram, mas não são casados, cobiçam as outras. É adultério mesmo assim ou não? Sim, com certeza. A gente não pode esquecer que o Messias estava falando da lei, porque ainda não tinha graça e ainda não tinha salvação. E se não tinha salvação, não tinha nova criatura, que é a criatura espiritual. Hoje, nós não temos esse problema. Por quê? Foi o que eu acabei de falar agora. Nós somos uma nova criatura. Se eu tenho uma esposa, eu vou olhar para outras mulheres assim, mas nunca desejando. Vou olhar para velhinho, para cavalo, para passarinho, para mulheres, para crianças, para homens, nunca desejando. Uma coisa é olhar e outra é olhar. Duas coisas diferentes. Oi? Uma coisa é olhar, outra coisa é você cobiçar, né? Você lembra que o Messias falou que não se converter e ser como uma criança, de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. Não vai entrar de maneira nenhuma. Quem uma criança é? Pura. O que é santidade, sem a qual ninguém verá o Pai? Pureza de coração.
pureza de coração. E quando você tem pureza de coração, não tem conversa. Não tem conversa. Não tem conversa. Sabe? Você você não vai negociar essas coisas. Às vezes vem meninas de 25, 30 anos falando, deixa eu cuidar de você. Já lança logo minha filha, para cortar o barato. Minha filha, você não tem vergonha, não? Na cara, tem gente que nunca mais fala comigo. Fala, você é grosso, você é gay? E tem gente que você é viado? A minha filha, você não tem vergonha, não? Uma menina bonita desse, um cara desse velho, pobre. Fala sério. Então você corta na hora, você não tem conversa. Se ficou chateada, zangada, é problema dele. Você é grosso, sou mesmo. Mais grosso você falou o que você me falou. Tá me ofendendo, me magoando. Cuida um caramba, você não quer cuidar nada. Isso aqui, sei lá. Né? Essa sobre cuidar, muita gente deve ter problema com isso. Né? Eu vou falar porque eu já tive também, todo mundo já teve. Principalmente homens, a gente cresce corrompido nas escolas, e você tem, aquela gatinha, olha só, faz ensinar os filhos, né, para terem macho, né? Faz ensinando para negar esses pensamentos, né? Se você parar de regar a plantinha, uma hora ela seca e morre. Então, quem tiver os pensamentos, você nega, até eles não virem mais. Ou, de maneira aleatória, muito assim, sabe? Depois de muito tempo, aí você nega de novo, até não vir mais. Você olha para uma pessoa, você não pensa nada, você só olha normal, você olhar para uma planta, tomar, caraca, esse cara bonito, nossa, esse cachorro bonito, nossa, que passarinho bonito, nossa, que criança bonita. Sim. Aí não tem que fazer, né? Primeiro tem que querer, aí você nega, normalmente você nega você mesmo, então você nega, aí você para. Esse tipo de coisas, quem não tem o espírito, esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, quem não tem o espírito, quem não é convertido de verdade, nunca vai entender. Vai rir da gente. E vai debochar da gente. Muita gente debochou de mim. Você é gay? Eu falei, não, meu filho, não sou não. Eu gosto de mulher, não gosto de mulheres. E não gosto de qualquer mulher que seja perdida. E o que mais tem hoje são coisas perdidas, coisas, não são nem mulheres, né? Coisa perdida por aí. Então, deu para entender, irmão, por que, que o pai não gosta do sexo errado? E o que é sexo errado? Deu para entender? Deu para... Pode ir. Não sei se vai chegar, vai falar ainda disso, mas eu vou falar, senão eu vou esquecer também. Sobre que os religiosos falam no sexo antes do casamento. Aí não sei se você ia falar nessa live, mas para complementar. Sim. Eles se preocupam muito com isso, né? Sexo antes do casamento. Mas é o casamento do sistema, o casamento do mundo, né? Para o pai, um casamento não é papel passado nem de cerimônias religiosas. Nunca foi isso. Para o pai, casamento é compromisso um com o outro. Amor verdadeiro, obedecer a ele e compromisso. Isso é casamento verdadeiro. Papel passado de cerimônias religiosas, para o pai não vale nada. Não vale nada, vale nada. Muita gente faz isso e acabou, né? Olha a lógica. Se foi o pai que uniu você com a pessoa, você está esperando para casar, que assim, não faz sentido algum. Você está esperando assinar um papel diante dos homens para fazer uma coisa que o pai já te aprovou. Se foi o pai que uniu, está aprovado. Você não precisa fazer nada. É para pimbar na tulipa mesmo. E se o pai não uniu, você pode casar no papel, você pode fazer festa religiosa, assinar papel, o pai não aprovou. Então não adianta, né? Como se eles estivessem tentando legalizar o erro que o pai não quis, mas aí eles tentam legalizar, não, para esperar até casar. Mas não é vontade do pai. Sim. Muita gente casa para legalizar a luxúria, né? Muita gente da igreja casa para legalizar a luxúria. E muitas mulheres casadas são prostitutas profissionais. Presta atenção, isso é muito sério. Muitas mulheres que são casadas
profissionalizaram a prostituição dela, porque eles estão por dinheiro. E o que caracteriza a prostituição é sexo por dinheiro. É muito sério isso. Muito sério, sabe? Irmã Beatriz, pode continuar, se queria. Não? Não, estou satisfeita. A dúvida seria mesmo assim, do que poderia, que as pessoas geralmente têm muita dúvida, o que pode acontecer dentro de um relacionamento conjugal, né, do casal, o que o pai aprova e o que não aprova, porque o mundo ensina muita coisa, né? Muitos, dentro do sistema religioso mesmo, muitas mulheres buscam produtos, fantasia, não sei o que, tudo para agradar o marido, até por medo do marido buscar fora. Né? Aí, assim, dentro do relacionamento do casal, o que o pai aprova e o que não aprova. Primeiro o pai, a primeira coisa que o pai não aprova é o marido falar para a mulher: eu vou buscar lá fora o que eu tenho aqui dentro. Eu já aconselhei a mulher e fala: ah, é? Então fala: filho, pode ir agora, pega as tuas malas e vai embora agora. Pode ir embora. Você está aguentando um traste desse, um estúpido desse está dentro da tua casa? Você aguentou esse tempo todo? Não deixa ele acontecer. Pega, vai embora, filho, pode ir embora. Uma mulher está com um cara desse dentro de casa, as coisas são assim, ou são ou não são. Se o cara chegou a esse ponto, é porque ele nunca amou, não ama e nunca vai amar. Uma mulher se subjugar a um traste desse, nunca seria aprovado pelo pai. Jamais. Jamais. Para começar isso. Começa assim: se eu vou procurar lá fora que eu não encontro. Vai, meu filho, toma as malinhas. Tchau. Já como o jovem fala agora, né? Foi tarde. Acabou. Não tem conversa. Um cara desse não tem que dar conversa. Uma imundície desse não tem que dar conversa. Outra coisa, eu já vi pregações, antigamente, há muito tempo que eu não escuto, chego muita nojeira de um tal de Malacraia. Às vezes já sabem que não vou falar o nome dele para não dar golpe, mas é o Malacraia, o Mala. Eu não falo para não dar ibope, irmão. Estou falando Malacraia para não dar ibope, imundície desse. Você fala tudo de ibope uma coisa desse. Ele falou: irmãos, sexo entre quatro paredes vale tudo. Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. O pai não está lá? O pai está quando você está fazendo sexo, está em todo lugar. Se o pai não estiver no teu momento de intimidade, você nunca se converteu, meu filho. Minha filha, nunca se converteu. Mas eu tenho vergonha de que diabo que ele criou? Você tem vergonha do que ele criou? Não faz sentido nenhum isso. O pai está lá dentro. Então, o que é permitido para o pai? O sexo como ele fez. Pênis entra na vaginas, massageia um ao outro. Isso que o pai permitiu. Mas e por trás? Está errado? O ano foi feito para sair, não foi para receber. A vagina foi feita para receber. Então, essa história, sabe, de por trás, isso nunca o pai vai aceitar. Isso não existe. Então, se alguém te ensinar isso é porco, é nojento. O que o pai agrada? É o que a gente estava falando agora. Quando você ama uma pessoa, o sexo é secundário, irmão. Entenda isso. Quando o pai te dá uma pessoa, é tão carinho, tanto amor, tanto carinho, que o sexo é secundário, não é primário. Nunca alguém vai falar: se você não me dá o que eu quero aqui dentro, vou procurar lá fora. Isso não é amor. Quando há amor, essas coisas são secundárias. Sabe? É isso que agrada o pai. Então, o que agrada o pai? As coisas como ele fez. O que é sexo? Pênis, vagina. O resto não é sexo. O ânus foi feito para soltar excremento. Não foi feito para procriar. Se a gente for analisar, o pênis e a vagina foram feitos para uma forma de procriação.
é para procriar. Mas o Pai, de sua infinita misericórdia, deixou a gente, sabe? O que acontece quando uma menina com 14, 15, 16 anos menstrua? O que significa quando vai menstruar? Está apta para procriar. Mas o homem inventou tempos modernos, coisas novas, não pode, é muito nova, porque vai atrapalhar a família, um monte de razões. Então, quando a menina está menstruando, significa que ela está apta para procriar. Fala, irmão William. Duas coisas, as duas sobre a saúde relacionadas nesse ponto. Uma que eu já vi, agora eu não sei até que ponto, alguém mais antigo que teria essa experiência para confirmar, né? Que eu já vi médicos falando que as pessoas estão tendo puberdade precoce. Então, as meninas, ou seja, estão menstruando uma idade mais estão menstruando mais rápido. Por quê? Por causa da alimentação, um monte de coisa, regula os hormônios, tudo, puberdade avançada. É mentira isso. Antigamente, as meninas casavam com 13, 14 anos e a alimentação era muito saudável. É mentira, eles inventam um monte de mentira. Na época da minha mãe, do meu pai, do meu avô, casava com 13, 14 anos. Menstruava e engravidava com 16 anos, 15 anos. É mentira. Eles inventam. A medicina é tudo baseado na mentira para tirar dinheiro das pessoas, porque não conhecem o Evangelho, não conhecem a verdade. Irmã Beatriz, entendeu agora o que é permitido pelo Pai? Não, o senhor falou aí do pastor, né? Tá. Eu nem sei como que pronunciou aí o nome aí do tal pastor aí. Eu sei o nome dele, mas não falo para não dar ibope. Eu acompanhei o estudo dele, acompanhei. Até, assim, da parte, né, da sodomia, e nos estudos que eu assisti, que eu acompanhei, ele não é a favor. Mesmo entre um casal casado, da parte da sodomia. Mas ele ensina que, no caso, né, o sexo oral pode. Aí eu queria saber assim, a visão do irmão na palavra sobre isso aí. Porque é o que ensina no sistema religioso é isso. Falando do Malacraia, é Malafaia, eu não queria dar ibope esse imundície, porque para mim é uma imundície. Você não assistiu todos, eu assistia todo, igual o Caio Fábio. Eu recebia no meu e-mail todos os dias pregações e estudos sobre ele, todos. E eu assistia todos do Malafaia. Eu fiz teologia, fiz missões mundiais, e eu sempre gostei muito de estudar. Quando mais conhecimento, mais... Esse mala sem alça diz uma coisa, 5 anos depois diz outra. Até enquanto a dízimo, enquanto a casais, ele mudou totalmente, muda de acordo, o diabo é assim, Satanás se transforma, muda de forma para se beneficiar, e ele é um deles. Então você pegou exatamente isso que te conquistou, mas ele fala outras coisas totalmente erradas e contrárias a isso aí, sabe? Enquanto o sexo oral, volto a falar o que a gente estava comentando no início, quando você está com uma pessoa que você ama, que se ama de verdade, o sexo vira algo secundário. Por que vira secundário? Porque ele deve ser secundário. Quando há regozijo que o Pai coloca duas pessoas juntas, o prazer que se sente estar juntos, o prazer e o regozijo que se sente estar no eixo da vontade do Criador, nem se compara com o prazer sexual. Nem se compara. Como a maioria das pessoas não está nisso aí, procuram substitutos, sabe? Procuram coisas que dêem um certo prazerzinho, uma comidinha, uma bebidinha, um sexo, porque dá um certo prazer que eles não conhecem o que é prazer de verdade. Eles não conhecem o que é sentar na janela e olhar os passarinhos cantando. Eles não sabem disso. Eles não conhecem o que é sentar na tua cadeira e ver teus gatos pulando com graça, os movimentos que eles têm, como eles te olham, como eles te amam, como eles conversam com você, esse prazer que você tem de conversar com as pessoas,
Prazer que você tem de saber que tem irmãos. Prazer de você saber que o pai te sustenta, o pai te guarda, o pai te cuida. Eles não têm isso, irmão. Porque estão no mundo, falando do Evangelho, mas estão no mundo. Sepulcros caiados, muito bonitos por fora, podres por dentro, lamentavelmente. Então, quando há realmente uma intimidade com o pai, o sexo é secundário. E se bobear, é terciário. O sistema religioso dá muito, muito valor ao sexo. Por quê? Porque eles não conhecem o pai. Então eles dão não, então tá. Se conhecesse o pai, isso não seria problema. Se no momento que você está com a pessoa que você ama, o que o pai mostrar que não vai ferir, presta atenção, que não vai ferir, machucar, nem ir contra a criação, o pai se agrada. A sodomia, por exemplo, é totalmente diabólico. Totalmente diabólico. Oi? Pode causar várias doenças de saúde e até matar. É nojento. É. Agora, enquanto estão os dois juntos, o que faz que não magoa, não machuca, não vai contra a criação, contra os princípios estabelecidos pelo pai, o pai se agrada. Sabe? O tipo de carinho que você faz responde a coisas espirituais. Você faz carinho no rosto, beijo o nariz. Quando você ama alguém, você beija o nariz, beija a orelha, beija a cabeça, né? Beija o pescoço, beija. Então você, se é com amor, beija onde o pai te mostrou você beijar. Sabe? Se não desagrada o pai. Se não te dá paz, não desagradar o pai, e desagradar, aí você para. Ficou claro, irmã Beatriz? Ficou claro? Agora, por que eu estou falando isso? Porque o sexo virou um fim em si mesmo. Se você tem um relacionamento oral com quem você ama, porque você o ama e porque você quer mostrar teu carinho, e a tua admiração, teu carinho, teu cuidado, é uma coisa. Agora, se você faz porque o outro te pediu para sentir próprio prazer, egoísta, aí é outra coisa. Se você pede para fazer, para sentir prazer, porque não está importado com o outro, e você quer sentir prazer, usar outra pessoa para te dar prazer, aí é outra história. Consegue entender isso? Ei, irmã Beatriz? Muitas mulheres fazem sexo oral para agradar o marido. Nunca querem fazer, nunca quiseram fazer. Exatamente. Isso é nojento. Isso é totalmente falta de amor do marido. E muitos maridos fazem porque hoje a mulher é empoderada, né? Muitos homens também fazem, nunca quis, não gosta, não quer. Faz porque vai chamar de viado, não gosta, faz, nunca quis. Isso não é obrigatório. Uma agressão, né? Uma agressão se torna, porque se os dois não consentem, né? Exatamente. Torna agressão. Eu te digo honestamente, eu acho desnecessário. Honestamente. Por quê? Porque isso é mais uma das formas de dar prazer ou obrigar outra pessoa a te dar um prazer carnal. Quando há amor verdadeiro, essas coisas não interessam. Essas coisas não, sabe? A maioria das mulheres, me arrisco a falar, 95% das mulheres fazem isso para agradar o parceiro, não porque elas querem, na verdade. Porque elas sabem que não faz sentido nenhum. Elas sabem que isso não, sabe? No fundo, todas as pessoas sabem que estão fazendo errado. Mas o prazer está justamente na desobediência. E desobediência constitui o pecado de rebeldia. E rebeldia constitui o pecado de feitiçaria. Totalmente distante do Pai. Isso tem que ficar muito claro, porque se a gente entender isso, é libertador. Conseguiu entender, irmã Beatriz? É isso. Alguma dúvida?
Irmã Jesse, você que é casada, pergunta. Ah, não tem criança perto, eu sei, não consigo. Não pode perguntar. Mas... Se ela tiver sem fome, estão ouvindo, então pode perguntar. É isso mesmo. Já é uma hora. Já estão ouvindo faz tempo. Então, isso é sexo errado e isso é sexo certo para o pai. O sexo tem que ser secundário. Nunca. Muita gente casa porque teve uma noite, transaram e ficou maravilhoso. Eu tenho que casar. Eu não vou sentir mais prazer com ninguém. Se lascou para a vida inteira. Não é motivo para você se casar. Isso não é motivo para se casar. Bem, tá, deixa eu só conferir a bateria, tá? Outra coisa, que os religiosos limitam o pai ao casamento, né? Porque assim, ele fala, você tem que casar para pimbar na chulipa, mas em Gênesis está isso, frutificai-vos e multiplicai-vos. Não está escrito casai-vos antes, né? E depois. Então, tipo assim, Sim. tradição no casamento. Se o pai falar, faz, não, só você eu casar. Não, aí não faz sentido. Isso. E, bom, agora vindo para o Novo Testamento. A gente falou do Gênesis, vindo para o Novo Testamento. A gente já falou. O que resume isso tudo? O amor. O Pai é amor. As traduções mais novas dizem Deus é amor. Deus fica uma coisa abstrata, abrangente, sem sentido nenhum. O Pai, o Criador, Yahweh é amor. Resumindo, simples, se a gente vê o Pai, a gente tem amor. Se a gente tem amor, a gente vai dar amor. Simples. E o que é amor? Carinho, compreensão, ternura, doçura, companheirismo, cuidado. Isso é amor. Nada mais do que isso. Entendemos isso? Pronto, acabou a live. Acabou nosso estudo. Alguma dúvida? Irmão, assim, muitas mulheres querem servir, né, ao Criador, elas mesmo dentro do sistema religioso que elas estão ali ainda. Posso te falar uma coisinha? Se as mulheres querem servir, corrija elas. No Novo Testamento não se serve. Esses são servos. Nós somos filhos. Se elas querem servir, já estão errados. Está começando errado. Desculpa, continua. Exatamente. Continua. Não, tá certo. Então, mas ela quer viver, né, na presença do Pai, desfrutar da presença do Pai. E aí, dentro do sistema religioso, muitas vezes ela apanha, ela é traída, e a orientação é que ela permaneça ali naquela situação. Então, isso aí, muitas vezes a mulher ela vai sofrer, até assim, ela vai se deitar com o marido, mas ela não quer. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter o sentimento de que, embora ela consentindo, ela está sendo violentada. Sofre uma violência. Então, assim, muitas mulheres hoje, dentro do sistema religioso, têm certeza que está vivendo isso, essa violência, né? Se deixando violentar, né? Porque ela tem que servir, ela tem que ceder o marido, que ela tem que servir o marido. Um marido que não a respeitou, né? Que agride de várias formas, seja psicologicamente, fisicamente, seja, né, traição, o que for. Então, isso aí marca muito e gera transtorno, gera doenças emocionais na mulher, até mesmo o contrário também. Mas é que eu falo da mulher porque é o que acontece mais. Isso dói, viu? Isso dói. Por que dói? Porque muita gente pergunta, tem esse problema, e a religião obriga. Continua orando, teu esposo vai voltar para você, continua orando. E o cara bebe, bate nela, trai ela, volta tarde, fica final de semana fora de casa. É pecado se você... O Evangelho é muito claro, o Messias falou isso. Se for por traição, por adultério, o próprio Evangelho aceita a separação. Por isso que temos que ter muito cuidado quando a gente escolhe uma pessoa para estar juntos. Por isso.
É por isso, para não ter esses problemas. Ah, por que isso está acontecendo comigo? Muito simples, filho. Escolheu errado. É por isso. Ah, Deus não me ama. Ele te ama. Só você ter perguntado a Ele. Você não perguntou. Te ama sim. Agora, muita gente está assim porque a religião obriga. Não porque elas querem, como você falou. Então, elas são obrigadas a ter relacionamentos violentos com os maridos. E muitas vezes me fazia, me pedia conselho a respeito. Eu tive problema muito simples com os maridos. Falava, filha, o pai quer desfazer isso aí que está errado para fazer a coisa certa. Por isso que eu tinha problemas muito sérios no sistema religioso, porque eu falava a verdade. Os pastores sabem a verdade e não falam por ter medo de represálias. E sair, tirarem de pastor, tirarem dos superiores, não, você não serve. Fulano, a família fulana que dá muito dízimo gordo há 10 anos, você machucou, magoou ele, aconselhar separar, como que é? Sai, vai embora, você não serve pra gente. O evangelho não é isso. A gente não tem compromisso com religião, nem com servos, nem com líderes, tem compromisso com o Pai. Então essas pessoas estão aí justamente porque são servas, não são filhos. Não são filhos. Um filho, uma filha, caía fora logo. Rápido. Sabe? As coisas que eu agradeço ao pai, os 4 casamentos que eu tive, que o pai me falou, sai fora, você escolheu errado, e eu obedeci. Não me preocupei com o que os outros iriam falar, me acusar, me apontar. Não me preocupei, até hoje não me preocupo. Eu me preocupo em obedecer o pai. Hoje eu estaria barrigudo, gordão, cheio de problemas cardíacos, tomando um monte de remédio, não sei o quê, papapá. Estaria rico, teria uma fazenda, moraria num lugar bom, estaria morando num bairro nobre, barrigudo, cheio de problemas emocionais e cardíacos, tudo. Mas o pai me libertou, sabe? E estou feliz, não tomo remédio para nada, não tenho remédio de nada, não tomo remédio de nada. Porque o pai me libertou, o pai me cuida, me guia e me guarda. E isso pode fazer com qualquer um de nós. Só a gente acreditar. Não sou diferente de ninguém, nem melhor, muito menos. Agora, essas mulheres estão assim por causa da religião. A religião mata. A religião segrega, divide, mata. Isso que a religião faz. Mas as pessoas, muitos não querem entender. E continuam, morrem, escravos de um Deus carrasco, um Deus maldito, não é bendito, como o Pai que o Messias nos ensinou. Mais alguma dúvida? As mulheres ali, nessas condições, elas vão ser, assim, colocadas como a mulher que não perdoa, a mulher que não é sábia, que ela não sabe se suportar para ganhar o marido, sendo muitas vezes que o marido já está lá dentro e conhece a palavra, né? Então, essa mulher ela vai sendo diminuída. Sim. Né? Vai sofrendo uma pressão muito grande. Sim. De todos os âmbitos. Então, o que eu vejo, né, até por causa do meu trabalho, o que eu vejo, muitas mulheres realmente destruídas, isso aí que o irmão falou, destruídas pelo sistema religioso. Sim. Destruídas. Uma coisa que a gente tem que entender é que perdoar... Ela sente até... ela sente que ela não é filha do Pai Altíssimo, que ela está em pecado, e toda a culpa é transferida para ela. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas quem não entende que perdoar não significa aceitar o erro, vai ficar escravo o resto da vida. Perdoar nunca foi aceitar o erro. Perdoar vem de antigamente, quando a pessoa era punida, era acusada, culpada, julgada e era punida com a morte. O perdão perdão da morte. Não de aceitar o erro, continuar com o erro. Era o perdão da morte. Perdão da punição com a morte. Aí eu te perdoo. Está perdoado, não precisa matar, não. Aí hoje foi mudando e mexi, como todo mundo, o diabo mexeu com a palavra, as pessoas, eu perdoo, e continua aceitando. Não, perdoar não significa aceitar a pessoa que te faz mal. Isso não é perdoar, isso é ser idiota.
Isso ser estúpido e não acreditar que o Pai vai te libertar e quer te libertar. Onde que o Pai, que o Messias nos mostrou de amor, graça e misericórdia, vai nos colocar nessa situação? Nunca. O Evangelho é muito claro, está muito claro que o Pai aceita a separação das pessoas por se a mulher ou o homem tem problemas mentais ou por adultério. E o homem que faz isso com a mulher tem problemas mentais, você vai me desculpar. O homem que subjuga outro ser humano a esse ponto tem problema seríssimo, deveria ser internado e tratado como um problema, com problemas mentais. Você vai me perdoar. Eu vejo assim. O Pai vê assim. Então, é isso que acontece. Eles têm que ensinar essas pessoas que perdoar não significa aceitar o erro. Nunca significou. Perdoar é perdoar do que ele merece. Merece surra, merece morte, merece espancamento, merece um tiro na cara. Estou sendo muito violento, porque é isso que acontece. O que esse homem faz com a mulher é violento. Ele merece isso por o que ela faz isso. Mas ele não faz isso. Ele o perdoa. Ele não condena, nem dá tiro na cara, nem machuca, nem bate, nem revida, nem se vinga. Isso é perdão. Não é aceitar o que ele está fazendo com ela. Nunca foi. Ficou claro, irmãos? Mais alguma dúvida? Não? Podemos terminar por aqui, então? Ficou claro, então, o que é o tema de hoje? Foi muito claro aqui, né? O sexo é pecado, o que é certo do sexo aos olhos do Pai, é isso que é certo e isso que está errado. Muito simples. O Evangelho é simples. É simples. Se alguém vir, eu vou colocar uma roupinha diferente para apimentar no seu relacionamento. Cai fora, meu filho. Já acabou o teu relacionamento. Já era. Não deveria nem ter começado. Não deveria nem ter começado. Quem te ama vai gostar de você com uma calcinha de algodão grandona. Fala, nossa, como você está linda. Você está linda demais. Não existe mulher mais linda que você. Isso é amor. Isso é relacionamento verdadeiro. Agora, quando vem com essas palhaças, já começou errado. O relacionamento começou errado. E isso, lamento muito dizer, a maioria das vezes é culpa das mulheres. Que se preparam todas sensuais. Todas sensuais. Se pintam, se sexuais, se sensualizam. Então, isso passa para o macho. Passa isso para o macho. Muitas mulheres dizem, por que eu não pego só porcaria? Só me segue homem que não presta. Eu não pego homem. Eu quero o homem de Deus, pastor. Fala, minha filha, olha como você se veste. Mas... o irmão William Monge ri. Mas... ele Monge ri porque ele sabe, a gente conversa muito sobre isso. Né? Eu falo, mas olha como você se veste, minha filha. Olha como você anda. Como que você quer o homem de Deus se você não é uma pessoa que é compromissada com o Pai? Nunca você vai. Um homem que é realmente compromissado com o Pai vai olhar para você com pena, com tristeza. Fala, coitadinho, ela precisa ser liberta. Ela precisa ser liberta. Ela está possuída por espíritos de Pombagira, de Lilith, tudo junto lá dentro dela. Sabe? Essa é a realidade. Então, uma mulher que, para o Pai, uma mulher que é natural, essa mulher é bonita, é linda. E para um homem do Pai, um homem que realmente ouve do Pai, vai olhar uma mulher assim, que não tem artifícios. Não tem artifícios. Olha para ela, nossa, que coração lindo. Como o olhar puro dessa mulher. Olha que lindo como ela olha. Olha como ela fala. Olha o respeito que ela tem. Olha como ela se comporta na rua com as pessoas. Até os homens a respeitam, sem precisar falar nada. Isso é a mulher do Pai. Mas, hoje em dia, pensa, não, eu tenho que fazer alguma coisa para chamar a atenção de um homem. Eu vou... Vai chamar por uma noite, 2, 3, uma semana talvez.
depois vai continuar a mesma porcaria, pior ainda. Essa não é a solução, não é a resposta, não é o relacionamento certo, né? Certo? Vamos terminar por hoje ou tem mais? Pode perguntar se tiver mais aí, tá? Ficou alguma dúvida? Provavelmente eu vou... E a bateria está em 4%. Provavelmente eu vou sair. Tá bom. É um milagre esse telefone. Vai lá. Paz, irmão. Irmãos, alguma dúvida, irmã Beatriz? Ficou claro? Esclareceu bem? Estou satisfeita. Aham. Louvado seja o papai. Irmã Jesse? Sem nenhuma dúvida. Louvado seja o papai. Até amanhã. Ainda não sei o tema, o pai vai me dar. Tem vezes que o pai me dá 10 temas, um atrás do outro. E outro dia, de um dia, não sei. É o pai que manda, eu não sei. Paz para vocês. Até a próxima. Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp, tá? Tá bom?